Muito é falado sobre NFT e a tal venda de imagem JPG. Mas você realmente sabe por que isso é tão forte e comentado assim? Esse vídeo não é uma propaganda, é um alerta e uma explicação sobre o que as NFT podem fazer no seu jogo de luta favorito e o que ela já está fazendo neste momento com eles. Sim, porque a Capcom anunciou a NFT de Street Fighter V e ela não deve ser a única. Esse assunto se conclui com um tema muito importante: como ganhar dinheiro jogando jogos de luta, ou perder muito dinheiro com eles também. Vamos descobrir qual pode ser o seu caso nisso. Então, que tal antes de tudo combinarmos uma coisa aqui? Você ainda não é inscrito no canal? Se inscreva! Se nos próximos 4 vídeos nenhum te surpreender em algum momento, você pode retirar a inscrição e nunca mais voltar aqui, beleza? Estamos combinados? Então vamos começar pela explicação. Depois vamos para os alertas e o seu jogo de luta favorito. A Square, Ubisoft, Sega e várias celebridades e empresas estão anunciando NFT. Mas no que isso influencia na sua vida? Isso muda tudo. Se liga nisso. Na internet existe a blockchain. Ela é, por assim dizer, um grande livro onde ficam os registros de qualquer coisa relacionada com dinheiro virtual, que são as criptomoedas, como o Ethereum, que custa mais de 17 mil reais cada um. Então, quanto mais criptomoeda você tem, mais dinheiro você tem. E uma forma de conseguir isso é vendendo os registros de coisas cadastradas na blockchain. Essas são as NFT. Não são um item físico, mas apenas o registro de que você tem a posse de algo virtual, seja ele o que for. Ou seja, você não está adquirindo os direitos autorais de alguma coisa, ou tendo grandes proteções ao dinheiro investido naquilo, pois as regras aplicadas não são as da vida real, mas sim as da internet. Parece meio bizarro, né? Mas é exatamente igual ao mercado de compra e venda de skins de armas de Counter-Strike, só que usando criptomoedas e registrando quem é dono de cada coisa na blockchain, ao invés de ir no próprio jogo. Então até aí ok, mas como estamos na internet, terra de todo tipo de gente, já sabemos que não fica só nisso. O principal marketing das NFTs é que o registro que foi vendido é exclusivamente seu, não tem outra cópia dele, e só você tem o registro daquilo no grande livro virtual. Você quer ter aquele item exclusivo que ninguém mais tem? Então me dê só um pouquinho dessa criptomoeda cara aí. Afinal, você só tem essa chance. Ou você entra agora, ou vai perder essa oportunidade única que o seu ídolo está te aconselhando a entrar. É agora ou nunca. Criando assim uma escassez artificial daquilo, despertando nas pessoas a síndrome de FOMO, Fear of the Missing Out, que é a sigla em inglês para medo de ficar de fora, uma patologia psicológica. É basicamente induzir a pessoa a achar que ela necessita daquilo para não se sentir excluída dos outros que gostam das mesmas coisas que ela. E é a mesma técnica usada em eventos de jogos de gacha em celular, ou também que a Nintendo fez ao criar a escassez artificial de Super Mario All-Stars, ao anunciar que só iria produzi-lo até certo tempo, e depois quem não tivesse adquirido ficaria sem. É por isso que as NFTs se expandiram rapidamente, e logo passou-se a vender até o registro de pedaços de obras, ou registros de imagens JPG aleatórias. Depois, com muita gente aproveitando a imensa dificuldade de ser rastreado na blockchain, e a falta de informações fáceis sobre, e principalmente a quase impossibilidade de ser punido, várias pessoas mal intencionadas criaram novos registros de imagens e trabalhos, só que feitos por outros, e colocou essas coisas à venda sem autorização do autor original, aplicando golpes e outras coisas bem pesadas enquanto se escondem na blockchain. E é por isso que tem um meme e uma revolta muito grande contra as NFTs. Mas então por que a Capcom, a Sega, a Square Enix e a Ubisoft querem investir nisso? É aqui que está o grande segredo das NFTs. É porque o interessante não é a compra do registro de um JPG na blockchain, mas sim a revenda dele. Se liga nisso. Inicialmente vendido por 0,08 Ethereum, em janeiro de 2022, uma imagem do macaquinho dessa coleção estava sendo vendida por 59,99 Ethereum, o que é equivalente a 1,3 milhões de reais. Pois quem adquire um NFT desse tipo foca principalmente em revender ele por mais, assim gerando lucro, movimentando assim o mercado. Parece loucura, mas isso é exatamente igual ao mercado de compra e venda de ações. E dependendo dos termos, o criador original do registro pode ir lucrando a cada nova revenda de cada pedacinho de imagem que ele fez, não importando quantas
muitas vezes ele foi revendido. Por isso que as empresas querem criar NFT, pois é um mercado que gera muito dinheiro para elas sem custo algum. Afinal, é só botar uma coisa aleatória na internet. Então NFT é para isso: revenda, lucro, especulação, mercado financeiro e tudo mais. Não é uma figurinha como alguns fazem parecer. Então, se algum coach, influencer, youtuber ou qualquer coisa do tipo está te tentando fazer comprar uma revolucionária arte exclusiva por NFT, sem explicar tudo isso que eu acabei de falar aqui agora, ele provavelmente só quer ganhar dinheiro em cima de você e divulgar as NFTs, já que cada uma custa em média uns 4 dígitos de real por aí para começar. Então encare isso como um mercado de investimentos, beleza? Mas tá, agora você deve estar se perguntando, onde isso se encaixa nos jogos de luta? Ou como a Capcom fez a NFT dela? Ou como é possível ganhar dinheiro jogando? E é agora que o bagulho fica louco. Vamos lá, você tá vendo esse jogo horroroso com macacos com os mesmos golpes, animações horríveis, visual bizarro, efeitos sem graça, sons pífios, detecção de acertos bugada e tudo mais? Então, esse é um dos exemplos de jogos de luta em NFT. O que, segundo alguns, é o futuro dos jogos de luta por causa do conceito de jogar pra ganhar dinheiro, o Play to Earn em inglês. E esse jogo aí não é o único. Existem vários outros jogos de luta no estilo sendo anunciados ou lançados todos os meses, onde quanto mais você joga com o seu lutador comprado por NFT, mais forte ele fica e mais dinheiro do jogo, tipo Fight Money, você recebe para adquirir um personagem novo, ainda mais forte e raro, para depois trocar o seu tempo de jogo ou essas aquisições por criptomoedas e assim poder convertê-las em dinheiro real, dependendo das regras de lucratividade de cada jogo. Por isso que os jogos são geralmente mal feitos assim, pois os jogos Play to Earn não são feitos primariamente para serem divertidos ou bons, mas sim para gerarem dinheiro, e é isso. Ou você realmente acha que as pessoas jogam isso aqui porque elas acham que é divertido? Outro ponto importante é que os jogos são mal feitos assim, pois eles precisam ser mostrados o quanto antes, como um investimento viável, mesmo não estando nem perto de estarem prontos ou de serem lançados. Pois para jogar um jogo do tipo, você precisa comprar uma dessas NFT dele, seja personagem, uma quantidade de moeda de jogo, um ticket de acesso, ou seja lá qual forma de lucratividade o game propõe. Só que isso tem que ser feito antes do jogo ser lançado. E é aí que mora o grande risco de investir nisso. É simplesmente muito difícil prever se é um golpe, uma furada, ou se realmente vai dar certo e os preços vão subir para você revender as NFT e assim ter lucro. É como qualquer outro mercado de investimentos de alto risco. Claro que você pode esperar para ver se o game deu certo para investir nele, mas aí a NFT estará obviamente muito mais cara para começar no game. Então, se acertar o jogo, você provavelmente ganhará muito dinheiro. Mas se errar, o seu dinheiro fica no bolso dos desenvolvedores e de quem percebeu o barco afundando e saiu antes. E infelizmente não há dados concretos sobre a taxa de sucesso desses games. A NFT da Capcom com Street Fighter, por exemplo, está em uma situação bem complicada. Mas já vamos chegar lá. Antes preciso destacar um aviso muito importante aqui. Ao entrar nesses jogos, tenha em mente que você é dono apenas da NFT e ela funciona apenas dentro daquele jogo. Você não é dono do jogo em si. Por isso, os desenvolvedores, sejam eles quem forem, podem fazer o que quiser, desde fechar o game e sumirem, ou algo mais leve, tipo lançar uma atualização pro game, reduzindo os ganhos financeiros de todos e dificultando muito dos lucros serem resgatados, como aconteceu recentemente com um grande e conhecido jogo Play to Earn aí. E sendo mais direto sobre jogos de luta, convenhamos, esse modelo pode até parecer algo mais distante para Ryu, Kitana, Baiken e Kyo, mas qualquer empresa de jogos de luta pode a qualquer momento lançar um jogo NFT desse jeito, pois graças ao sucesso de franquias como Mortal Kombat, Street Fighter, Tekken e The King of Fighters, o estúdio que lançar um jogo assim terá com certeza divulgação bastante para atrair investidores o suficiente, não importando se a grande maioria dos fãs for contra. Isso acontece pois as NFTs são iguais ao último iPhone da moda aí de 12 mil reais. Ele é caro e por isso vende muito menos que um Samsung de 800 reais. Mas é exatamente por ter um preço absurdamente muito mais alto que ele lucra muito, mesmo com muito menos compradores. Em outras palavras, generalizando, para cada, sei lá, 50 pessoas que são contra NFT, uma é a favor. Mas essa uma pode gerar muito mais lucro com criptomoedas para a empresa do que todas as outras 50 em modelos tradicionais somados. Claro, não é errado investir em NFT. Pelo contrário, como qualquer investimento, ele pode sim ser muito lucrativo. Seja você uma pessoa física ou uma empresa. Você só precisa entender que não é um simples mar de rosas como muitos dizem por aí. Muita gente já se deu muito mal, muita gente já se deu muito bem e muita coisa ainda vai acontecer, ser descoberta, melhorada e mudada.
temporada. Esse mercado está apenas começando, mas coisas parecidas sempre existiram nos jogos, só que não levavam o nome de NFT. Só você vê o mercado com vendas exorbitantes de skins de armas de Counter-Strike, ou em Dota 2 que também é possível comprar e vender skins raras, com um movimento de dinheiro altíssimo. E é exatamente assim que deve começar o mercado de NFT em jogos de luta. Vamos lá, eu vou te explicar na prática. No vídeo lá sobre a situação real dos jogos de luta atualmente, eu falo sobre quanto dinheiro com jogos, DLC, Season Pass, campeonatos, patrocínios e tudo mais que os fighting games geram. Então antes de chegar a macacos mal animados com golpes copiados do Johnny Cage em Mortal Kombat 11, vamos ver muito em breve o começo de tudo com a venda de NFTs de imagem de jogos, como a Konami anunciou como a grande celebração do aniversário de 35 anos de Castlevania. Mas nada que a gente já não esperasse da Konami, né? Mas nos jogos de luta isso já começou, e foi claro, com a Capcom. A primeira iniciativa de NFT relacionada a jogos de luta foram as cartinhas de Street Fighter V, que tem as imagens oficiais que já conhecemos de Ryu, Ken, Chun-Li, Kami, etc. As NFTs de Street Fighter V foram anunciadas em 2020 e lançadas no comecinho de 2021, com um preço de $10 por um pacote de 10 cartas. É um esquema similar ao de loot boxes, onde você não sabe quais cards vai receber ou demais detalhes, tendo que juntar cartas de níveis de raridade diferentes para tentar aumentar o valor de venda delas. Em números de janeiro de 2022, algumas cartas valiam uns 2 dígitos de dólares, ou seja, gerando lucro, mas a imensa maioria valia apenas alguns centavos. Ou seja, a Capcom e alguns se deram muito bem, já outras pessoas se deram muito mal. Ok, já sabemos que isso já está acontecendo, então a partir disso, podemos conhecer o provável segundo passo das NFTs nos jogos de luta, que é o que deve acontecer em breve: a venda de skins especiais e exclusivas para personagens famosos, além de efeito diferente ou um golpe executado diferente e por aí vai, dependendo do jogo. Isso também já está sendo feito com a Ubisoft, e já trabalha com isso há algum tempo em um dos games da franquia Ghost Recon. E convenhamos, muita coisa nos jogos de luta é vendável, até frame data já botaram para vender, e por isso é provável que cada vez mais coisas nesse sentido poderão aparecer, até chegar ao jogo de luta NFT em si, como eu já tinha explicado, e que eu sinceramente acredito que não fará parte das séries principais dos games. Para mim, não haverá um Street Fighter 7 NFT ou um Mortal Kombat 3 NFT, e nem nada do tipo, pois caso se mantenha apenas esse menor público investindo em criptomoedas, um jogo principal com poucos consumidores não seria uma boa divulgação para uma franquia de renome. Por outro lado, nada impede o nascimento de um game tipo Capcom NFT ou Warner NFT com, sei lá, 600 personagens da empresa disponíveis, e quem quiser jogar, investir ou revender, que pague a NFT de $10 mil iniciais por um deles e pronto. Como a NFT só é válida para aquele jogo mesmo e ela não tem direitos autorais vinculados, as franquias principais não vão perder seus personagens famosos. Então não muda nada para o jogador normal como eu e você, mantendo os jogos tradicionais da forma como são atualmente, mas também tendo os games NFT para os investidores do gênero. E é por isso que é importante você entender a diferença e como funciona, para não acabar indo para o caminho errado. Na pior das hipóteses de todas, para as empresas, o grande risco é acontecer o que ocorreu com Diablo 3, como bem lembrou o artigo do meu PS, quando a Blizzard lançou a casa de leilões para comprar e vender itens, criando um grande mercado lucrativo no game similar às NFT. Só que como isso influenciou o gameplay, para ficar mais forte e conseguir avançar no jogo, as pessoas tinham que ir lá gastar dinheiro com os leilões de itens. E por isso, rapidamente, houve uma grande debandada de jogadores, pois o jogo passou a ser bom apenas para lucrar, ao invés de ser divertido. Até que chegou o momento que a própria Blizzard retirou a casa de leilões de Diablo 3, pois se continuasse assim, o jogo iria fechar por falta de jogadores ativos. No fim, mesmo com o lucro, acima de tudo, a grande maioria das pessoas querem videogames para se divertir, não para encará-los como mais um trabalho, bico ou investimento. E é exatamente isso que deve evitar as principais franquias de se tornarem jogos play to earn, mas também não devem viabilizá-los. Os estúdios já tentaram várias formas de lucrar dentro dos games, muitas inclusive muito parecidas com as NFTs, só que a diferença é que esse novo modelo é muito lucrativo, além de divulgação ferrenha de quem tem outros interesses além de apenas jogar o game para se divertir. Então, se a longo prazo isso funcionará nos jogos de luta de maneira geral, isso vai depender dos próprios jogadores, mas o que é certo é que a curto prazo algumas coisas relacionadas a NFT irão sim aparecer relacionadas às suas franquias favoritas, você gostando ou não. A diferença é que agora
você sabe o que é e o que fazer em relação a isso. E a minha opinião sobre tudo isso? Bom, eu sei que as empresas querem dinheiro para crescer e tudo mais, mas sinceramente, eu gostava mais quando se jogava apenas para se divertir sozinho ou com amigos. E quando o item a mais no jogo, você desbloqueava jogando ele, não comprando. Mas também tem quem ache tudo isso uma grande revolução. O que você acha das NFTs? Qual empresa famosa você acredita que lançará o primeiro jogo de luta NFT? Me diga aí nos comentários, eu quero saber. E invista também naquele acordo que eu falei no começo do vídeo. Se inscreva no canal, se em 4 vídeos nenhum te surpreender, pode tirar a inscrição e esquecer que eu existo. Valendo! E eu espero que tenha gostado do vídeo e ele tenha valido pelo menos um like à inscrição. Ele existe graças ao apoio desses caras aqui, que são sensacionais e que enviaram algum pix de qualquer valor para esse e-mail na tela, ou apoiaram através do Apoia-se ou do clube de membros do canal. Considere você também ajudar para podermos publicar 2 vídeos por semana. Isso é um sonho meu. Aliás, falando nisso, eu te recomendo muito assistir este vídeo aqui sobre a situação real dos jogos de luta. Eu tenho muito orgulho dele. Mas se você já viu, tem essa playlist aqui só de bastidores da Capcom e essa outra sobre bastidores de jogos de luta. Dê uma olhada nelas, eu tenho certeza que tem pelo menos um vídeo que pode te interessar. Buenas!